CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia! CBN Universidade no ar. Até às 10 horas da manhã tem muita informação aqui no nosso programa. E já vamos saber o que é destaque neste sábado. O EPB nomeia servidores temporários aprovados em seleção para vários campos. O prazo para enviar documentação é até o dia 14 de março. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, a invasão da Ucrânia pela Rússia. E ainda sobre o assunto, professores de Relações Internacionais estudam o panorama do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e fazem uma análise aqui no CBN Universidade. Tem vaga para professor de Libras na Universidade Estadual da Paraíba. E todos os detalhes sobre o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFOR, que aqui no estado é oferecido pela UEPB. Como a universidade tem se preparado para a retomada de todas as disciplinas de laboratório. E ainda o projeto da editora da UEPB de resgate da obra de Félix Araújo no centenário do homenageado. Fica com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. Eu sou Natasha Leone e você fica sintonizado aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Apresentação: Natasha Leone. E já iniciamos com a convocação dos candidatos aprovados na seleção de servidores temporários da Universidade Estadual da Paraíba. O prazo para que os aprovados enviem a documentação solicitada em edital é até a próxima segunda-feira, dia 14 de março. Os novos servidores nomeados são para atuação nos campos 1, aqui em Campina Grande, 2 no município de Lagoa Seca, 6 em Monteiro e no campus 7, em Patos. O edital com a lista dos convocados foi emitida pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e os documentos devem ser enviados para o e-mail projepat@setor.uepb.edu.br. E o telefone disponibilizado para informações é o 3315-3404. Agora a gente acompanha a participação de Luciano Nascimento, que traz o conflito entre Rússia e Ucrânia como tema. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Muito bem, ouvintes. O início da coluna de hoje parte da ideia de política e conclui-se com a ideia de imprensa ou de comunicação social. Em 1962, o mundo viveu 13 dias que abalaram o planeta. Esses 13 dias ficaram conhecidos como a crise dos mísseis, que foi quando, através de um acordo entre a Cuba de Fidel Castro e a então União Soviética de Nikita Khrushchev, assinaram um acordo para a instalação de bases militares de mísseis da União Soviética em Cuba, que fica a 144 quilômetros de Miami, na Flórida. O então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, não admitiu aquele acordo entre as duas nações, um acordo bilateral. Entra em cena a política, exatamente a política. Uma das funções da política é evitar a guerra. Quando acontece a guerra entre as nações, é o fracasso da política no âmbito das relações internacionais através de um instituto seu, denominado Relações Diplomáticas entre as nações, entre os organismos multilaterais, etc. Enfim, aqueles 13 dias de 1962 concluíram-se. A União Soviética desistiu do acordo com Cuba, retirou os mísseis, mas para tanto, os Estados Unidos da América do Norte, presidente Kennedy, no acordo com o líder soviético Nikita Khrushchev, os Estados Unidos se comprometem não invadir Cuba e retirar uma base militar com mísseis que se encontrava na Turquia. Isso por quê? Porque um ano antes, em 1961, os americanos haviam financiado uma invasão do território cubano denominada de Baía dos Porcos, porque nessa baía, os americanos que haviam financiado mercenários para invadir Cuba haviam perdido o conflito, portanto. Ou seja, a função da política é evitar o conflito. O conflito ou a guerra é o fracasso da política. Muito bem. Ora,
o que estamos assistindo, que envolve a Ucrânia, que envolve a Rússia, a União Europeia, a OTAN, a Organização do Tratado Militar Atlântico Norte, e os Estados Unidos da América do Norte, é algo de alta complexidade. Em 1991, com a derrocada da União Soviética, Gorbachev havia feito um acordo com os Estados Unidos da América do Norte, de que construiria algo que se chamou de Glasnost e Perestroika, ou Perestroika e Glasnost, que seria a abertura, portanto, do que era a União Soviética e admitiria perfeitamente ou reconheceria a independência daquelas repúblicas da União Soviética que expressasse o desejo de uma autonomia e de uma formação de um país independente em relação à União Soviética, que se tornaria Rússia ou a Confederação Russa. Os americanos se comprometeram, por outro lado, de que a OTAN não se expandiria em relação ao leste da Europa, em relação ao oeste ou à Euroásia. Esse foi o acordo de 1991. A União Soviética reconhece as independências das repúblicas e, por sua vez, o Ocidente não se expande com a sua organização militar em direção ao leste da Europa, à Euroásia, ao oeste. Muito bem. Em 2007, naquela que vai ficar conhecida como a Conferência de Segurança Internacional de Munique, ou München, na Alemanha, Deutschland, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, faz ou realiza uma conferência com 2 tópicos que se tornarão os motes das relações internacionais a partir daquele ano, 2007. Diz Putin, a Rússia está aqui para a construção de uma ordem internacional multipolarizada e não bipolarizada. Nós queremos o máximo possível de nações nessa ordem mundial. Por outro lado, queremos a garantia por parte dos Estados Unidos da América do Norte, da OTAN e da Europa de que não haverá uma expansão da OTAN em direção ao leste europeu. Esse foi o discurso do presidente Vladimir Putin em 2007, na Conferência de Munique. Em 2014, na Ucrânia, estava no poder um presidente chamado Viktor Yanukovych, um presidente pró-Rússia e não pró-Europa, pró-Estados Unidos ou pró-Ocidente. No ano de 2014, após não assinar um acordo com a União Europeia, o presidente Yanukovych sofre uma revolta popular, digamos assim. Revolta popular esta que comprovadamente foi financiada pelo governo Obama, do democrata Obama, presidente americano. O que ficou conhecido como, em 2014, os episódios da Euromaidan, da Praça Maidan. Yanukovych cai. E nessa revolta popular há comprovadamente pelos organismos internacionais, pelos observadores internacionais, um movimento neonazista na Ucrânia pró-Ocidente. Em 2019, chega ao poder na Ucrânia, como presidente da República, Volodymyr Zelensky, um humorista, um comediante que chega, portanto, ao poder maior na República Ucraniana. Uma república que, democrática, não tem absolutamente nada. Mas Zelensky vence as eleições com 73% dos votos. De 2019 para cá, as conversações entre Rússia, Ucrânia, União Europeia e OTAN eram no sentido da não expansão da OTAN em relação ao leste europeu e da não entrada da Ucrânia na OTAN. Muito bem. Em 91, lembram-se? 1991, a OTAN tinha 14 estados, 14 nações no seu tratado. Hoje a OTAN tem 28. E desses 28 países da OTAN, 14 estão no leste europeu e boa parte formado pelas ex-repúblicas soviéticas, como a Estônia, a Lituânia, a Letônia, a Polônia, países como a Romênia, a Tchequia. Todos esses países hoje fazem parte da OTAN.
e alguns da União Europeia, como a Polônia, a Hungria, a Romênia. Muito bem. O confronto que estamos assistindo, dentre tantas as complexidades e dentre tantas as motivações, sem dúvida alguma, tem essa. Do lado da Rússia, o argumento de que o acordo de 91 foi quebrado pelos americanos e um acordo de 2014 e 2015 chamado Tratado de Minsk não estava sendo cumprido pela Ucrânia, que era a promessa da Ucrânia de que não entraria para a OTAN e, portanto, não faria parte da Aliança Ocidental Militar do Atlântico Norte. O presidente Zelensky o tempo inteiro sinalizou para a União Europeia de que queria adentrar para a União Europeia e também para a OTAN. O que nós assistimos na comunicação social no Brasil, na imprensa brasileira, é a narrativa unicamente do Ocidente e não a versão da Rússia. Não estamos aqui dizendo que a Rússia tenha razão, pelo contrário. Na nossa interpretação, o presidente Vladimir Putin é um autocrata doentio, malato, como dizem os italianos. Mas ele tem uma ideia de segurança da República Russa, de segurança do seu país. E a sua lógica é a preservação do que no direito internacional se chama de área de influência, que os americanos praticam o tempo inteiro. Não nos esqueçamos, nos últimos 20 anos, os americanos, a União Europeia e a OTAN invadiram diversos países. A invasão do Iraque, a invasão da Líbia, a invasão da Síria, todas invasões sem permissão da ONU, sem uma resolução autorizativa por parte da Organização das Nações Unidas. Mas o argumento nos meios de comunicação social não surgiu, ou seja, de que isso não pode acontecer porque é uma quebra com o princípio da soberania dos Estados independentes, porque isso fere o princípio do direito internacional denominado de a autodeterminação dos povos. Ora, a invasão do Iraque foi uma ruptura com a autodeterminação dos povos. A da Líbia, a da Síria, são momentos de ruptura com o direito internacional. Mas nós não ouvimos esses argumentos. Enfim, todos estão errados e certos ao mesmo tempo nessa questão. A Rússia está errada porque não poderia ter rompido o princípio do direito internacional e a Carta da ONU, a Declaração da ONU. A Europa, a OTAN e os Estados Unidos estão certos porque estão argumentando com esse princípio, mas não praticam esse princípio porque já violaram esse mesmo princípio nos últimos 20 anos por diversas vezes. Como disse o jornalista Reinaldo Azevedo no seu programa da Band News, o É da Coisa, o jornalismo brasileiro faz uma cobertura da guerra da Ucrânia que é da 3ª série primária. É preciso, pelo menos, chegar até a 4ª série primária. É preciso colocar a política em cena mais uma vez para cessar com este conflito. Não cabe ficar discutindo quem tem razão e quem não tem razão. O presidente Zelensky, da sua parte, arma a população civil, coloca os civis no fronte da guerra, liberta criminosos, inclusive terroristas, apenados com condenação sobre condutas neonazistas, para combater pela Ucrânia, algo jamais visto na história das guerras, porque na história das guerras o que se sustenta é os civis não podem participar da guerra, os civis têm sempre que ser preservados da guerra. Por outro lado, não precisamos saber das razões da Rússia nesse momento, não precisamos ficar ouvindo os discursos do presidente Vladimir Putin. É preciso a política internacional entrar em cena, é preciso a Europa, a OTAN, a Ucrânia e a Rússia sentarem à mesa, colocarem a política internacional e a diplomacia dos Estados para chegar a um cessar-fogo e um tratado de paz entre todos. Não um tratado de paz apenas entre a Ucrânia e a Rússia, mas um tratado que garanta a não agressão e a não expansão envolvendo Europa, OTAN, Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. Tem que prevalecer a política como o fenômeno de construção civilizatória entre os povos, as nações, os estados e os organismos internacionais.
Obrigada, professor Luciano Nascimento. E ainda nesse programa, a gente volta a falar sobre a crise mundial causada pela invasão russa ao território ucraniano. Pesquisadores do curso de Relações Internacionais da UEPB estão estudando os fatos e daqui a pouco a gente traz uma análise do cenário. E no próximo bloco também tem as dicas no quadro Português Sem Segredos. Fica ligadinho aqui com a gente que o CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e com informação sobre o edital que está aberto para a formação de turma de mestrado profissional em saúde da família. As inscrições foram prorrogadas e os interessados têm até a próxima segunda-feira, dia 14 de março, para se inscrever. O edital é voltado para estudantes e profissionais da área de saúde, principalmente aqueles que atuam em unidades básicas de saúde. O mestrado é desenvolvido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O programa oferece 237 vagas distribuídas entre as instituições associadas e, na Paraíba, as vagas são ofertadas através de uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Escola de Saúde Pública do Estado da Paraíba, que juntas ofertam 6 vagas. Podem se inscrever médicos, dentistas e enfermeiros que tenham inserção na saúde da família ou que atuem como professores. A inscrição deve ser feita enviando toda a documentação necessária para o e-mail prpgp@setor.uepb.edu.br. E como encontrar o edital? Está disponível no site da UEPB ou no site da Fiocruz e da Abrasco. É só pesquisar por mestrado profissional em saúde da família. A seleção será em 4 etapas, com prova de inglês, análise curricular, análise de carta de intenção ou proposta de trabalho do candidato e prova oral. O curso é no formato ensino à distância e o objetivo é consolidar a formação de profissionais com conhecimentos relacionados à atenção primária em saúde, à gestão em saúde e à educação. E nós sabemos que essa qualificação dos profissionais é cada vez mais necessária no Sistema Único de Saúde, não é mesmo? E a gente muda de assunto para falar novamente sobre o momento que estamos vivenciando no mundo, a intervenção da Rússia no território ucraniano. O Centro de Estudos Avançados em Políticas Públicas e Governança do curso de Relações Internacionais no Campus 5 da UEPB, em João Pessoa, promoveu essa semana um webinário debatendo o assunto. E o professor do Departamento de Relações Internacionais, Felipe Reis, gravou um áudio para a gente com um panorama dos pesquisadores que vêm estudando para compreender o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos ouvir. O evento que o Centro de Estudos Avançados em Políticas Públicas e Governança e a UEPB organizaram nos dias 9 e 10 de março sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia é uma contribuição para o melhor entendimento do que acontece naquela região e no mundo. É uma forma de trazer luz para um assunto que não é simples, é um assunto complexo e que a mídia tradicional e a TV no Brasil tratam de forma muito superficial, eu diria até que infantil, omitindo muitas informações importantes. O fato é que não se consegue estar bem informado, sentado no sofá de sua casa, mudando de canal com controle remoto. Por isso, organizamos esse evento com a participação de professores estrangeiros que nos trazem leituras da realidade de diferentes ângulos, porque esse trabalho em equipe é fundamental. E na UEPB nós temos uma equipe de professores do curso de Relações Internacionais que é multidisciplinar, com professores com diferentes formações e que tem uma ampla rede de contatos com investigadores de várias partes do mundo. Isso enriquece muito o debate e nos tira dessa pobreza do jornalismo internacional que é tão comum nos grandes grupos midiáticos no Brasil. Agora a gente se liga nas dicas de português aqui no CBN Universidade. Neste sábado, o professor Denis Medeiros aborda sugestões para uma boa leitura e um incentivo para você começar a ler mais. A sugestão de tema foi da nossa produtora Gabriela Lucena. Se liga aí. Português Sem Segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Agora no pós-carnaval, e lembrando que pós sempre com hífen,
Vamos trazer algumas dicas, como sempre, a respeito da norma da língua portuguesa, mas também acolher uma sugestão que o quadro Português Sem Segredos recebeu quanto à leitura proveitosa dos textos. Especialmente para aqueles que não têm o hábito da leitura, mas que quer colocá-lo no dia a dia, ficam aqui algumas dicas. É importante escolher um gênero, um tipo de conteúdo, de assunto que chame a atenção para que você se empolgue num primeiro momento. Tem uma regrinha que diz para você não desistir de um livro antes da página 50. E para isso você tem que se comprometer de diariamente pelo menos ler uma página por dia. Então aguenta aí 50 dias, pouco mais de um mês, quase 2 meses, para de fato você consolidar aquela leitura e se empolgar até o fim do livro. É importante lembrar também que se você faz uma leitura palavra por palavra, vira uma leitura cansativa. Então é importante você criar o hábito de ler por grupo de palavras, de 2, 3 palavras, e assim vai aumentando e deixando a leitura um pouco mais fluida. É importante, claro, ficar atento, focado, com atenção na leitura, mas se por acaso fugir um pouco, tenta evitar reler os trechos, né? Segue, porque de fato essa leitura ela vai ter uma visão mais macro e você não vai se perder por causa de algumas palavras. Com o tempo e dependendo de como você estiver, quando estiver lendo, isso vai ser cada vez menos comum. Evite também ler pronunciando as palavras, né? A leitura mental ela é muito mais rápida, a não ser que seja necessário, de fato, por algum motivo. Coloque metas de leitura. Então, na primeira semana, por exemplo, eu vou ler uma página por dia. Na segunda semana, eu já vou ler 2 páginas por dia. E assim por diante, para que não fique tão cansativo quando eu não tenho costume, por exemplo. É muito bacana que eu possa ter um ambiente de leitura agradável, que eu tenha uma postura adequada e que eu tenha acesso a lápis, a um bloco de anotações, a um post-it, marca-texto, para que eu possa enriquecer e destacar aquela leitura ali. E quiçá até um cafezinho também, né? E aí a gente fala de uma leitura mais opcional, de uma leitura mais genérica, mas naturalmente algumas vezes a gente tem a necessidade de uma leitura obrigatória, seja numa escola, seja na faculdade, seja estudando para um concurso, e a gente precisa levar em consideração algumas técnicas, como por exemplo a técnica scanning. Ela consiste numa espécie de escaneamento, então eu faço como uma leitura dinâmica, buscando as palavras-chave daquele tema que eu estou lendo, que eu estou estudando, e naturalmente o meu olho bate exatamente naqueles pontos onde eu vou encontrar informações muito importantes para o meu estudo. Boa parte dos textos acadêmicos tem em seu início o resumo, então é muito fácil, é muito bacana eu ler primeiro o resumo para saber se de fato é aquilo que eu estou buscando, que eu quero encontrar naquele artigo de opinião, por exemplo, né? Caso não seja, aí eu parto para o outro. Então, mesmo que não tenha, é importante sobre aquele tema, sobre aquele assunto, eu pelo menos ler um resumo antes, né? Assistir de repente algo no YouTube, algum comentário, alguma aula, para que eu possa entender se de fato eu quero ler sobre aquilo ou não. Isso aí num livro normal a gente tem na contracapa ali o resumo, mais ou menos o que vai falar o livro, né? E isso é importante para situar o leitor naquela leitura, para que ele reconheça se aquilo de fato é importante para ele ou não. Beleza? E agora vamos a 3 dicas sobre o uso de palavras. Primeiro, haja com A e haja com H. Haja com A é do verbo agir, sinônimo de atuar, de se comportar. Então, não espere que eu haja contra meus valores. Haja com A, né? Se o verbo agir começa com A, então fica fácil de associar. O haja com H é do verbo haver, usado com o sentido de existir ou de ter. Então, por exemplo, é preciso que haja um esforço de todos para o projeto acontecer, né? Então, é preciso que se tenha um esforço, é preciso que exista um esforço de todo mundo, beleza? Segundo, concerto com S ou concerto com C. O concerto com S é de reparação. O concerto da geladeira foi muito caro, certo? Com S. Concerto com C é de sessão musical. E aí a gente pode fazer algo para associar, né? Então, concerto com C é de sessão musical, então lembra C de Chico César, C de Chico Buarque, bem, qualquer cantor, banda aí que você conhecer, né? Então, o concerto de música clássica acontecerá no Teatro da Cidade. E por fim, o uso de debaixo junto ou de baixo separado. Debaixo todo junto é advérbio de lugar, indica que algo ou alguém está numa posição inferior. Então, por exemplo, a sandália ficou debaixo da mesa, né? Então tá na posição inferior. Debaixo separado estabelece uma correlação com a palavra cima, ou assume a função de adjetivo. Por exemplo, minha sala fica no andar de baixo. Então, veja, no andar de baixo é o contrário de cima.
e aquele é um homem de baixo caráter. Então, de baixo caráter tá adjetivando o caráter do homem, beleza? Contem comigo, um abraço, valeu e até a próxima. Obrigada, professor Denis, e também a Gabriela pela sugestão de assunto para ser trabalhado no nosso quadro semanal. E você que está nos ouvindo agora, aproveita, pega aquele livro que deixou na cabeceira e retoma a leitura. Ouviu aí as dicas do professor Denis, né? Uma página por dia, depois vai aumentando. E nunca devemos parar um livro antes da página 50. Simbora ler mais, minha gente. Esse é um conhecimento que adquirimos para a vida. E é hora de intervalo rapidinho, mas fica sintonizado aqui na CBN Campina Grande, que já já voltamos com mais informação para você. CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e com informação sobre o processo de seleção simplificado para contratação de professor bolsista de Libras, a língua brasileira de sinais. A vaga é para atuar no programa da Universidade Aberta do Brasil e lecionar no curso à distância de licenciatura em Geografia. O edital está aberto até o dia 18 de março e as inscrições podem ser feitas através do site da CPCUM. Vale lembrar que para participar do processo seletivo é preciso ser professor da UEPB, de preferência que faça parte do quadro efetivo da instituição, que não esteja afastado e nem recebendo bolsa conforme legislação da CAPES. E a gente fala agora sobre o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFOR, que é oferecido pela Universidade Estadual da Paraíba e voltado para professores da rede estadual de ensino que estejam em atividade. A UEPB ofereceu cursos nas áreas de filosofia, pedagogia e educação física e contribuiu com a formação qualificada de professores. E para falar mais sobre o assunto, conversamos com a professora Vaneide Lima Silva, que é pró-reitora de Ensino Médio, Técnico e Educação à Distância da Universidade. Professora, o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFOR, tem o objetivo de qualificar os professores que não têm formação e atuam como docentes, como também proporcionar a possibilidade de uma segunda formação em licenciatura para aqueles que desejarem, não é isso? Exatamente. O PARFOR é o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica e objetiva qualificar os professores em serviço que não têm a qualificação adequada para atuar ou ministrar os componentes que lecionam. Além disso, o programa também atende aos professores que desejam cursar uma segunda licenciatura. Por que é tão importante formar esses profissionais que estão em sala de aula, tanto do ponto de vista profissional quanto no aspecto da melhoria do ensino para o alunado? A formação adequada dos professores da educação básica vai qualificar o ensino, sem dúvida nenhuma. Além disso, retira os profissionais dos desvios de função e contribui significativamente para a diminuição do índice de adequação docente, que no Brasil, como todos sabem, ainda é muito alto, sobretudo no Nordeste, onde existem muitos professores em sala de aula sem um curso de licenciatura. Segundo dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o índice de adequação docente no Nordeste, em 2019, é considerado muito ruim. Aqui na Paraíba, por exemplo, há muitos bacharéis querendo um curso de licenciatura. E como o PARFOR funciona em regime especial, acaba contemplando também esse público. Daí a necessidade e a importância desse programa. A UEPB é uma das universidades que proporcionam esta formação para professores. Esse trabalho é desenvolvido em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e as secretarias municipais. Podem e devem submeter os professores da educação básica que não têm formação ou que querem fazer uma segunda licenciatura ao PARFOR, não é isso? Explica pra gente. A UEPB, enquanto instituição de ensino superior muito importante aqui na Paraíba e que prima pela formação de professores, está habilitada a realizar sim o PARFOR. Inclusive, já participou de edições anteriores deste programa. A implantação do PARFOR exige uma articulação com as secretarias de educação do Estado e dos municípios, uma vez que as secretarias são responsáveis pelo cadastramento dos seus professores no sistema da CAPES. Nesse momento, estamos em articulação com as regionais de ensino de todo o estado da Paraíba, tentando viabilizar essa parceria. Portanto, esse diálogo é necessário e, por isso,
estamos solicitando o retorno dos representantes das regionais de ensino da Paraíba aos ofícios encaminhados pela Pró-Reitoria de Ensino Médio, Técnico e Educação à Distância da UEPB, para que possamos estar viabilizando essa importante e necessária parceria. Quais são os cursos, quantas vagas são disponibilizadas e como é possível concorrer a uma dessas vagas? Os cursos a serem ofertados pela UEPB serão coordenados pelos campos da UEPB, ou seja, serão distribuídos nos oito campos, tanto todo professor em serviço de qualquer regional de ensino do estado da Paraíba sem curso superior na disciplina em que atua, ou aqueles profissionais de ensino que desejam cursar uma segunda licenciatura, procurem suas secretarias de educação e se cadastrem. Cada gerente regional está sendo orientado como proceder a esse cadastramento. Ou, quem ficar com alguma dúvida ou se interessar e quiser mais informações, pode nos procurar na ProEAD através do número 83 3315 3398 ou pelo e-mail proead@setor.uepb.edu.br. Ou pode ainda também nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é @proeaduepb e lá nós costumamos publicar informações importantes acerca dos programas como o PAFOR. Faça o convite para os professores que desejam se formar e aqueles que querem fazer uma nova licenciatura a participarem desse processo. Só reforçando quanto aos cursos a serem ofertados, que nós estamos fazendo esse levantamento junto às regionais de ensino e secretarias municipais de educação e que logo em breve, em nossas redes sociais, nós estaremos divulgando a lista desses cursos a serem oferecidos no programa através da UEPB. ProEAD. Obrigada, Pró-Reitora Vaneide Lima. E está aí o convite para que os professores da educação básica da rede estadual de ensino possam se qualificar ainda mais através do PAFOR, que é ofertado pela UEPB. E a gente muda de assunto para falar sobre aulas práticas de laboratório em tempo de pandemia. Na Universidade Estadual da Paraíba, todas as atividades presencialmente devem voltar no mês de abril. E durante o período de pandemia, os laboratórios passaram por manutenção. A reportagem é da Sandy Farias. Vamos ouvir. Em 2020, com a primeira morte por Covid-19 registrada na Paraíba, as atividades presenciais da Universidade Estadual da Paraíba foram suspensas. A instituição passou por um período se ajustando à nova realidade, e seguindo os decretos estaduais, em virtude do aumento de casos da doença, a decisão foi de retomar as aulas remotamente. A UEPB esteve reunida com várias outras instituições de ensino superior da região, que juntas foram tomando decisões em meio à pandemia. A implementação do novo formato de ensino possibilitou o bom andamento das disciplinas teóricas em todos os cursos da instituição, mas os componentes práticos, que muitas vezes exigem as aulas em laboratório, não obtiveram o mesmo andamento. Alguns estudantes decidiram por não se matricularem em disciplinas laboratoriais, como é o caso da aluna do 7º período de jornalismo pela UEPB, Andressa Costa. Todas as disciplinas laboratoriais eu não paguei remotamente, laboratório de rádio, laboratório de tele, jornalismo digital. Qualquer disciplina laboratorial eu não paguei remotamente. No caso, qualquer disciplina que esteja no PPC do nosso curso. Eu ainda auxiliei alguns colegas a gravarem um jornal e tudo mais. E apesar do esforço do professor Rômulo em dar o melhor de si, a gente sabe que não é a mesma coisa que presencial. A estudante acredita que os professores das disciplinas práticas do curso se esforçaram para garantir o conteúdo. Porém, a modalidade remota não favoreceu ao aprendizado, principalmente em meio a todos os impactos deixados pela pandemia. A atividade prática é componente obrigatório em vários cursos de graduação pela UEPB. É nela que os futuros profissionais exercitam o que aprendem em sala de aula. E nas disciplinas práticas dos cursos da área de saúde, a liberação para as atividades laboratoriais foi dada desde agosto do ano passado. A experiência vivenciada pelos alunos do Departamento de Farmácia foi diferente. Alunos, professores e estudantes do departamento entraram em acordo sobre a melhor forma de lidar com a pandemia de maneira segura, sem ser necessária a perda da experiência prática. Diego Lima aproveitou a oportunidade para vivenciar o laboratório presencialmente. Durante 2 períodos, devido à pandemia, que estava em seu auge, nós não tivemos aulas práticas, só aulas remotas, certo? Mas ficou
decidido, conversado com os professores que os alunos que desejassem, né, poderia sim ter essas aulas práticas no momento em que fosse seguro voltar para a UEPB, que no caso foi nas férias, certo? Então, os alunos que tinham disponibilidade e que também desejassem, né, porque não era obrigatório, tiveram as aulas práticas normalmente. Então, eu posso dizer que eu não, felizmente, né, nós não tivemos nenhuma aula negligenciada. Todas as aulas de fato importantes que deveriam ter presencialmente nós tivemos. Com o novo decreto estadual, que libera todas as atividades presencialmente na Paraíba, o próximo período letivo da UEPB deve ser presencial nos 8 campos da instituição. A Pró-Reitoria de Graduação garante que os laboratórios que estiveram fechados durante o período de pandemia estão aptos a receber os estudantes das disciplinas práticas, como explica a Pró-Reitora Adjunta da Graduação, Wagda Rocha. Alguns laboratórios da UEPB mantiveram atividades regulares, desde que a retomada das aulas práticas foi possibilitada. Neste caso, todos os equipamentos receberam manutenção conforme a demanda apresentada. Em relação aos demais, estes também receberam manutenção, conforme as demandas iam se apresentando, visto não estarem em uso. Alguns centros, a exemplo do CCH e do CCAA, estão recebendo alguns equipamentos que se somarão àqueles já existentes. Há centros que estão em conjunto com chefias de departamento e coordenações de curso, fazendo a vistoria e o consequente levantamento desses espaços para a detecção de materiais que precisem ser somados aos já existentes ou materiais que precisam ser trocados. Quanto à higienização de todos os espaços da UEPB, temos um protocolo de biossegurança na instituição a ser seguido. Sendo assim, durante este período de pandemia, todos os espaços eram constantemente higienizados, independentemente da constância de seu uso. A data para a retomada presencial das atividades da Universidade Estadual da Paraíba é dia 25 de abril, quando inicia o período 2022.1. Com a volta de professores, alunos e servidores, as medidas de segurança sanitária serão mantidas e devem ser respeitadas. Sandy Farias, para o CBN Universidade. Obrigada, Sandy. E vamos de intervalo. No quarto bloco do CBN Universidade, a gente fala sobre edital de reingresso na UEPB e ainda o projeto de resgate da obra do centenário de Félix Araújo. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos já na reta final do nosso programa, mas ainda com muita informação para você ouvinte da 103.5, a rádio que toca notícia. E começamos falando para quem é estudante da UEPB e pensa em fazer transferência de campus ou mudança no turno que estuda e ainda tem edital aberto para quem deseja reingressar na graduação na Universidade Estadual da Paraíba. São 3 editais no total que estão abertos para esses processos até o dia 18 desse mês, ou seja, até a próxima sexta-feira. É possível solicitar a modificação de turno, mudança de campus ou reingresso na UEPB. O procedimento de mudança de campus ou troca de turno é possível para estudantes que já estejam regularmente matriculados ou com matrícula trancada no atual período letivo, o 2021.2. A mudança só pode ser para o curso idêntico e que tenha finalizado no mínimo um semestre letivo da graduação na UEPB. Já a solicitação de reingresso na graduação é para a pessoa que está em situação de abandono do curso há no máximo 5 anos, que tenha registrado no histórico acadêmico no máximo 2 outros reingressos. Só é possível solicitar reingresso para o curso, turno e campus da primeira entrada do solicitante na universidade. Ainda existe a possibilidade de reingresso para aqueles que abandonaram a graduação há 10 anos, contando que estejam na dependência apenas de apresentação do trabalho de conclusão de curso ou de estágio para finalizar a graduação. Nos 3 editais, você encontra os quadros de vagas disponíveis para vários cursos e campos da instituição. As inscrições são online e os links você encontra no site da Universidade Estadual da Paraíba, o uepb.edu.br. E a gente muda de assunto para falar sobre a iniciativa da editora da UEPB em homenagear o ilustre paraibano Félix Araújo. Quem tem informações sobre ele e como deve ser essa iniciativa é a repórter Rafaela Ferreira. Vamos ouvir. No dia 22 de dezembro
de 1922, na cidade de Cabaceiras, nascia Félix de Souza Araújo. A sua trajetória foi marcada por grandes contribuições na carreira política, dando início na vida pública no ano de 1982, quando se apresentou pela primeira vez ao cargo de vereador aqui na cidade de Campina Grande. Dono de uma mente brilhante, além de político, Félix foi poeta, tribuno, secretário de governo, ensaísta, crítico literário, escrituário, livreiro, radialista, jornalista e conferencista. Também conhecido por escrever poemas que exaltam o amor, a natureza e a própria vida. O professor Sidoval Moraes, diretor da editora da Universidade Estadual da Paraíba, conta um pouco mais sobre a trajetória deste paraibano. Félix teve uma trajetória curta de vida, né? Ele concluiu o curso clássico no Liceu Paraibano e frequentava a Faculdade de Direito do Recife, tendo sido, inclusive, escolhido orador da turma dele. Mas antes de concluir o curso foi assassinado por questões políticas e o assassinato de Félix abre uma discussão muito forte na política paraibana. Na época, Félix participava como político de uma comissão de investigação, né, contra o prefeito da época da cidade, que era Plínio Lemos, e há quem garanta que o assassinato dele foi planejado, inclusive, por Plínio, tendo em vista que quem atirou pelas costas em Félix foi o guarda-costas do prefeito e, segundo o grande e saudoso Chico Maria, o assassino foi preso e se escondeu na casa de Plínio Lemos, prefeito. Então, Félix foi um cara de vida curta, mas de uma vida intensa ao mesmo tempo, do ponto de vista das múltiplas dimensões em que ela assumiu, né? Tem na literatura o grande poema Tamar, é um dos mais citados, né? Os discursos políticos, o comprometimento dele com a luta pela democracia, a luta contra a corrupção, a luta por liberdades, enfim, ao mesmo tempo que tem uma intensidade violenta, tem também algumas controvérsias, né? Entre a passagem dele pela esquerda, a vivência dele, enfim. De qualquer forma, é um personagem riquíssimo e que merece, sobretudo, ser pensado, lembrado e discutido. E para celebrar o centenário de nascimento de Félix Araújo, agora em 2022, a EduEPB está com um projeto de reprodução da obra completa do homenageado. O diretor da editora, Sidoval Moraes, explicou que as atividades estão sendo planejadas e que o resgate da obra contará com a contribuição da família e do Departamento de Cultura da cidade de Campina Grande. Dentre os projetos especiais deste ano, nós vamos fazer e estamos encaminhando a produção de 3 produtos relacionados ao centenário do político, do poeta, do tribuno, do escritor Félix Araújo. Dentre os produtos que nós estamos pensando, que nós conversamos com a família e discutimos também com estudiosos da obra. Então, o primeiro produto é a republicação da obra completa de Félix, de todos os poemas, sonetos, né, quer dizer, que foram escritos por Félix num único volume. Já encaminhamos essa produção, transcrevemos os textos e os poemas e agora vamos entrar em processo de edição. Esse é um produto. Outro produto é uma convocatória que a editora vai fazer à comunidade paraibana, cientistas sociais, cientistas políticos, aos literatos, enfim, aos poetas, aos ensaístas, que é uma convocação de ensaios. Nós vamos fazer uma obra de ensaios sobre a trajetória política, que discuta as ideias de Félix, que discuta a obra literária de Félix. E o terceiro produto é um que a gente chama de Cordel Book, que é um livro organizado pela Academia Paraibana de Cordel, com cordéis de vários autores, de vários cordelistas, que
também tracem não só a história, a trajetória, mas que pense também, a partir do cordel, as contribuições de Félix nesse campo. A obra a gente pretende lançar em julho e os 2 últimos produtos até o final do ano, porque em julho tem uma data importante e em dezembro também tem outra data importante na trajetória de Félix. Uma é o assassinato e a outra é o nascimento. Ao longo deste ano, a editora deve realizar simultaneamente outros projetos, como a Universidade do Livro, o projeto Estante Book e também o Cultive um Livro e Colha Mudança, todos de incentivo à leitura e à produção de cultura. A editora universitária tem site próprio, o eduepb.uepb.edu.br. Lá você tem acesso ao download de centenas de publicações. São e-books de várias linhas de conhecimento. E o melhor, tudo de graça. E é um clique de você. Confere lá no site. Rafaela Ferreira, para o CBN Universidade. Obrigada, Rafaela Ferreira. E a nossa produção fez contato com a família do homenageado e o Félix Araújo Filho falou sobre como a família recebe essa homenagem. Escuta aí o que ele disse. A família julga ser esta iniciativa da UEPB uma das mais importantes no calendário das comemorações pelo centenário de Félix de Souza Araújo. Não somente para nós, motivo de profunda honra ter uma instituição da magnitude da Universidade Estadual da Paraíba, participando assim vivamente deste processo de resgate de aspectos da história de Félix Araújo, temos a acrescentar ainda que se renova a tradição de participação da universidade no estudo, no exame da obra e da vida de Félix. É a segunda vez que a universidade, através da sua editora, promove a obra de Félix Araújo. A família se mostra profundamente agradecida e sensibilizada com esse gesto de compreensão histórica e de valorização. Campina Grande, a Paraíba e o Brasil conferiram a Félix o grande julgamento da história, pondo-o no devido lugar de herói, de pessoa identificada com as questões populares e, sem dúvida nenhuma, como já foi dito por vários analistas políticos, historiadores de Campina Grande, da Paraíba e do Brasil, Félix compõe o perfil ideal daquele homem público que reconhece no povo e na democracia a essência dos seus deveres públicos, dos seus deveres humanos. E é hora de encerrarmos o CBN Universidade de hoje. Eu agradeço a audiência de todos vocês que sempre nos acompanham aqui nas manhãs de sábado. Para quem perdeu algum pedaço do nosso programa, a partir do meio-dia ele já vai estar disponível na TV UEPB no YouTube. O CBN Universidade teve a minha apresentação, Natasha Leone. Na produção tivemos Gabriela Lucena, com reportagem de Rafaela Ferreira e Sandy Farias, com edição e finalização de Isis Coelho e Apolo Ricardi. Direção de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, através da parceria entre a Universidade e a Rádio CBN Campina Grande. A gente volta semana que vem, a partir das 9 horas da manhã, e desde já você é o nosso convidado. Até sábado. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.